Boa noite, boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de abrir mão do controle dentro da gestão das emoções na nossa vida, especialmente dentro da maternidade, especialmente de relações em que nós mulheres estamos gerindo dentro da nossa vida, né? Então, a dificuldade que a gente tem para lidar com o nosso companheiro, a dificuldade que a gente tem para lidar com o nosso chefe e principalmente a dificuldade que a gente tem para lidar com nós mesmas, né? A gente tem muito a tendência de projetar no outro aquilo que nos incomoda e muitas vezes culpabilizar o outro por aquilo que nos causa dor e desconforto, mas na verdade nós somos extremamente responsáveis por absolutamente qualquer coisa que nos acontece, até mesmo quando se trata de situações em que uma outra pessoa fez algo que nos incomodou, que doeu, que tirou a gente do sério, né? Então, o intuito do abrindo mão do controle é verdadeiramente permitir que o outro seja quem ele é e assumir o lugar de eu sou essa pessoa e não vou me incomodar, me vitimizar, sofrer, espernear diante dessa situação da minha vida, né? E aí, por isso, eu e a Isis fizemos, né, desenvolvemos o Abrindo Mão do Controle, e a gente vai ter o nosso primeiro encontro presencial na quarta-feira da semana que vem, dia 5 de julho de 2023, às 20 horas. Então, será um prazer enorme receber todas vocês conosco. E hoje vamos dar uma introdução, um pequeno aperitivo de como vai ser essa vivência e de como vai ser transformadora essa vivência na vida de todas nós, mulheres. Então, com vocês, Isis. Olá, muito prazer. Primeiro é agradecer por esse convite, para eu poder estar aqui na comunidade falando com vocês também. Eu sou Isis Paranhos, mais conhecida como Isis sendo eu no Instagram. Eu sou terapeuta holística e eu sou especialista em reprogramar esses padrões de crenças que muitas vezes a gente nem entende como que está afetando nossa vida, mas que está tendo um impacto direto na nossa experiência de vida e no que tem acontecido à nossa volta. E eu e a Ellen, a gente nos juntou para poder fazer esse programa voltado para mães, para realmente aprender a confiar e abrir mão do controle. Mas confiar em quem, né? Às vezes, essa palavra parece um pouco generalista demais, mas eu diria que é confiar na gente mesmo. Quando a gente consegue desenvolver uma confiança interna em quem somos, no que faz sentido para a gente, para a nossa vida, esses medos que a gente está carregando e que nos leva a esse automatismo em precisar de controlar todas as situações à nossa volta, eles vão perdendo o peso, eles vão perdendo a força. E aí, imagina que é mais ou menos assim, se você não tem um GPS no seu carro, você não tem o Waze instalado, você não tem alguma maneira de se orientar na cidade quando você está dirigindo. Se você está saindo da sua casa para ir para o seu trabalho, muitas vezes você vai acabar indo só por aquele caminho que você já está habituado. Então, você sempre vai pegar a mesma rua, você sempre vai virar na mesma esquina, você sempre vai parar no mesmo sinal e vai ficar aquele processo que toda vez é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu tiver que mudar, se eu tiver que desviar, se eu tiver que passar para outro lugar, eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser, eu não sei me localizar, eu não tenho confiança que eu vou conseguir chegar. E muitas vezes a gente aplica essa mesma programação não só
na hora que a gente está dirigindo da nossa casa para o trabalho, ou da nossa casa para algum lugar habitual, mas a gente aplica isso na nossa vida como um todo. E aí, o que é a grande questão? A gente acaba caindo nesse automatismo de querer controlar como o outro está agindo, qual que vai ser a atitude do outro, qual que vai ser a fala, a resposta, o que ele vai fazer, ou o que ele deixou de fazer, para poder garantir que a gente sempre vai chegar no mesmo lugar. Só que você consegue entender que é justamente essa questão, que se a gente for pelo automatismo, a gente sempre vai chegar no mesmo lugar. E aí, se a gente está chegando num lugar onde a gente está se sentindo cada vez mais exausta, mais sobrecarregada, menos vista, escutada, validada, sentindo que o que a gente está trazendo ali é realmente relevante, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar que realmente vai trazer essa alegria, essa leveza de vida, permitindo que os outros entreguem o que eles têm para entregar, mas também sabendo pedir o que é importante para a gente. Isso é um outro processo que ele está muito ligado, ele é muito correlacionado. Então, assim, muitas vezes a sobrecarga vem de não conseguir ter a clareza do como pedir ajuda. E tudo isso a gente vai falar bastante no workshop na quarta-feira, às 8 horas. 8 horas. E a ideia de ser esse horário, eu e a Ellen, quando a gente estava planejando, a primeira vez que a gente sentou para poder pensar em horários, a gente ficou naquela dúvida, porque a gente não sabia muito bem como que ia ser, porque às vezes o filho, a filha, a criança ainda é pequena, e como que a gente resolve? E talvez esse seja exatamente o convite, talvez essa seja justamente a oportunidade para você conseguir tirar um tempo para se priorizar e conseguir confiar que as coisas podem dar certo. Que essa talvez é uma programação que você já não se lembra que ela existe, naquele caminho que eu falei que você está habituado a fazer, às vezes é aquela rua que você nem lembra que ela existe, que ela não tem trânsito, que ela não tem tanto sinal para poder ficar parando a cada esquina e que às vezes vai facilitar o seu trajeto aí, quem sabe conseguir te ajudar a ir pela rota na direção que você realmente quer chegar. Compartilhei um pouquinho, deixa eu passar a palavra para a Ellen de volta. E é exatamente isso. Você estava falando e eu estava fazendo uma reflexão de mim e de vários posicionamentos que eu tive ao longo da minha maternidade, né? A Júlia tem 4 anos e eu percebo que eu venho mudando cada vez mais perspectivas e padrões desde quando ela nasceu. E aí, essa questão do escolher este horário, né, de 8 horas da noite, ela veio justamente para trazer verdadeiramente esse desconforto de que a gente, de fato, precisa abrir mão do controle, no sentido de que tem coisas que não tem como a gente não ter isso preso nas mãos, porque a gente vai viver situações em alguns momentos, especialmente dentro da maternidade, que não vai ter jeito. Ou você abre mão do controle, ou você abre mão. E aí eu vivi muito isso, principalmente relacionado ao sono da Júlia, em que eu, né, sempre coloquei ela para dormir nesse horário de 8 horas, 8h30, só que isso, num determinado ponto da nossa vida, minha e dela, né, da nossa vivência, começou a ser um problema, porque eu era exatamente a única pessoa que colocava ela para dormir. E aí, então, no dia em que, por algum motivo, ou de trabalho, ou de qualquer outra coisa, eu não podia executar essa função, a casa virava um caos.
porque eu era a única pessoa que podia fazer isso. E chegou num ponto em que eu comecei a ficar presa a isso, porque eu não podia ter a autonomia da minha própria vida, de fazer coisas que eu queria, de assistir uma aula, de ler um livro, ou simplesmente de escolher encontrar com as minhas amigas, porque eu queria, enfim, eu não podia fazer isso porque era o horário que tinha que ser essa única pessoa para colocá-la para dormir. E isso assumia um lugar de que eu controlava tudo de uma forma tão absurda que eu tirava o espaço de outras pessoas de terem esse contato e esse vínculo profundo com a Júlia, especialmente do pai. E aí, de repente, eu me vi num lugar de completa exaustão dentro da minha maternidade, em que eu reclamava que eu estou exausta, que eu estou isso, que eu estou aquilo, só que, na verdade, eu era a única responsável por aquilo. Porque se eu assumia tudo e eu não dava espaço para outra pessoa assumir, como que ia ser? Né? É óbvio que eu ia ficar exausta mesmo, eu não dava espaço para ninguém, mas eu queria reclamar, eu queria assumir o lugar de, eu sou uma coitadinha, né? E essa é a primeira consciência que a gente precisa ter quando a gente começa a desenvolver e a gerir melhor as nossas próprias emoções. Nós somos os únicos responsáveis pelaquilo que nos acontece. Então, se eu estou vivendo, independente de qualquer situação que seja, que está sendo desconfortável, eu tenho responsabilidade diante disso. E dói olhar para isso, gente. Dói. Dói olhar para isso. E eu falo assim muito por mim, olhando para minha história, né? De ter vivido, né, uma relação muito desgastante que acabou no divórcio. E hoje eu olho para trás e falo assim, putz, eu errei nisso. E é uma lista imensa. Só um minutinho, gente. Tá vendo? Isso é maternidade. E então, quando eu olho para trás, é uma lista imensa que eu falo assim, meu Deus, eu errei muito nisso. Como que eu não vi? Né? De coisas que estavam muito ali na minha cara e eu verdadeiramente não enxergava. Por que que eu não enxergava? Porque eu não tinha o entendimento das minhas próprias emoções, né? Então, abrir mão do controle, ele já começa logo desse lugar, né? E aí? Eu vou ter que olhar para aquilo que eu não quero assumir, que eu não estou disposta a abrir os meus olhos para isso. Eu ia comentar que é realmente desafiador, principalmente porque, vamos ser honestos, é um negócio que eu sempre falo com a Ellen, não é por mal, mas a gente vem de uma geração, acredito que a maioria aqui deve ter nascido também antes da década de 90, e a gente vem de uma geração onde as nossas emoções lá na infância não eram validadas. Elas muitas vezes não eram nem reconhecidas. Era muito assim, menina, fica quieta aí, não dá trabalho, não. Mas o lugar de menina não é criando confusão, não, é obedecendo. E a gente não conseguiu aprender a nomear esses lugares aqui dentro. E por não aprender a nomear, é como se a gente quisesse exercer um controle do mundo externo para poder não ter que ser levado a lidar, muitas vezes, com a frustração, com aquela raiva que dá do assim, ai meu Deus, eu não fiz um trabalho perfeito. Eu não consegui executar, eu não consegui tirar 10 na minha prova. Eu não consegui executar com perfeição aquilo dali.
E então, de alguma forma, eu me invalido. Eu não me sinto boa o suficiente. E aí eu vou precisar de projetar essa perfeição no mundo à minha volta para garantir que eu não vou me sentir dessa forma de novo. Para garantir que eu não vou entrar em contato com esse lugar lá atrás que eu me senti impotente, talvez, e que me deu raiva sim, mas que às vezes eu não podia nem expressar a minha raiva, que eu não podia trazer isso para minha mãe, para o meu pai, para quem quer que fosse que cuidasse ali de mim. E vamos combinar, eram outros tempos. Nossos próprios pais, muitas vezes, eles não tinham tido um desenvolvimento emocional, eles não chegaram a cultivar uma autonomia emocional antes de virarem pais. A grande maioria virou pai ao mesmo tempo que a gente virou filho. Na hora que nasceu ali, e aí, vamos embora, vamos ver. E vamos vendo à medida que a gente for criando. E tudo bem, a gente sobreviveu até aqui. Tá todo mundo vivo. Mas a grande questão, e que é o grande propósito da Ellen, é que agora, com o nível de consciência que a gente tem, a gente pode fazer diferente, né? Só que para fazer diferente com eles, é primeiro preciso começar a fazer diferente com a gente. Senão é muito desafiador. Eu estava hoje exatamente fazendo um atendimento com uma mãe e que a gente estava conversando sobre isso. Ela passou a vida toda ouvindo da mãe dela que o quanto ela era uma boazinha. Então a mãe dela falava a todo momento assim: "Ah, a fulaninha é muito boazinha. Nossa, a fulaninha é muito quietinha. A fulaninha é muito, né, assim, sempre trazendo que ela era uma criança muito boa, muito tranquila. E aí ela fala que ela passou a vida toda com esse sentimento de que ela é boazinha. Então, tudo que as pessoas faziam. Peraí, gente, só um minutinho. Meus pais estão aqui em casa essa semana, gente. Tá tudo sob controle, tá? Então, ela passou a vida toda, né, ouvindo isso. E aí, hoje, ela enfrenta ainda situações dentro da maternidade dela em que ela não consegue externalizar, e muitas vezes ela não consegue nem dar sentido, dar um significado para aquele sentimento que ela tem, justamente porque ela cresceu ouvindo o quanto ela era boazinha. E isso vem para ela hoje muito num lugar de eu aceito tudo. E aí, qual é a principal dificuldade dentro da maternidade dela hoje? Os filhos dela hoje conseguem dominá-la, entre aspas. Então, os filhos fazem tudo e ela fica ali o tempo todo em função dos filhos, com a dificuldade de se posicionar dentro dessa relação e falar aqui, peraí, aqui, nessa relação aqui, eu sou a mãe, eu oriento vocês, eu mostro qual é o caminho, eu mostro qual é o norte que vocês devem seguir, porque eu sou a adulta da relação, né? E aí eu trouxe para ela o seguinte, falar, mas e aí? O que você vai fazer? Porque você já entendeu, né? Você já entendeu esse lugar. O que você vai fazer? E aí ela falou assim, eu não sei se eu consigo me movimentar. E aí eu falei, então o que eu posso fazer por você? É você que tem que fazer por você. É você que tem que se tirar desse lugar. Eu posso te orientar, eu posso te mostrar o caminho, eu posso falar, olha, você pode seguir por esse, por esse, por esse. Seus filhos estão te dizendo isso, isso e isso, mas não vai adiantar. Se você não fizer, se você não se movimentar, não vai adiantar.
Sabe o que é uma grande questão? E eu falo isso porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, nos meus atendimentos, como que o medo de desagradar, ele às vezes está tão programado lá, né? Quase que assim, existe a essência da pessoa e o medo de desagradar tá logo ali coladinho na essência. É como se assim, aqui fosse o que você é. A primeira capa tá o quê? O medo de desagradar. Porque se eu desagradar o outro, significa que eu corro risco lá na infância, tá, gente? A gente recebe e instala essas programações quando a gente ainda não tem um crivo consciente, quando a gente não consegue operar pela lógica. E como a gente não consegue operar pela lógica, vira segunda natureza, vira aquela programação automática. E aí não é por mal, por exemplo, que essa pessoa ela não consegue fazer diferente. É porque ela já associou a essência do que ela é com essa programação que vira o padrão de resposta automático. E aí o grande medo é, se eu desagradar, eles vão parar de me amar. Se eu desagradar, aí eu realmente não vou ter valor. Se eu não sentir que eles estão me validando, que eles estão me amando, que isso está vindo de fora. E a grande questão é que para ter coragem de abrir mão do controle, eu vou te falar, é muito difícil criar essa coragem sozinha. Muito desafiador, mas muito desafiador. Porque você sente que se você soltar, o mundo inteiro vai desabar à sua volta. Porque é como se o mundo inteiro tivesse sendo colado com uma cola muito frágil, que não é essa cola da certeza de saber quem você é. É aquela cola como se fosse. Você lembra quando a gente era criança e ia fazer projeto Feira de Ciências, que juntava aquele monte de palitinho daqui bom? E aí você ia colando aquele monte de palitinho daqui bom com aquela cola de bastão, nem sei se hoje em dia ainda existe isso. Aí você pegava a cola de bastão, colava tudo, só que assim, raramente o negócio realmente sustentava. Você tinha que montar tipo um dia antes, porque senão corria o risco de desabar no caminho para o colégio. É mais ou menos essa dinâmica quando a gente está embasando a nossa autoestima na validação do outro, em como o outro vai nos perceber, no que o outro vai achar. E aí, deixa eu perguntar: todo mundo aqui é mãe? Qual foi a última vez que você se permitiu descansar sem se culpar? Sem ficar naquele estado interno de tensão, de, ai meu Deus, será que eu podia estar fazendo isso mesmo? Ai meu Deus, a qualquer minuto pode ser que alguém precise de mim. Ai meu Deus, o que é isso? Por que eu estou tendo tanto tempo assim? Uma das coisas que eu mais impressiono, que é engraçado que virou uma, um senso comum, se tá quieto demais tem algum problema. Deixa eu correr para ver. Aquele meme, quando eu comecei a ver no, acho que foi TikTok, né? Um monte de gente gravando. É uma coisa que virou natural, mas por quê? Por que que a mãe não pode se permitir parar, descansar, ter alguns momentos de pausa? Olha, eu confesso que eu hoje consigo estar nesse lugar, né? De tô de boa, a Júlia tá bem, tem alguém cuidando dela, né? Eu vou me permitir, né, viver, vou me permitir ficar livre nesse momento. Mas olha que curioso que eu ainda não consigo me desligar completamente em relação ao trabalho, por exemplo. Se eu estou tranquila trabalhando, se eu estou com um intervalo significativo na agenda, eu fico preocupada ainda. De, meu Deus, eu não tinha que estar sendo produtiva? Nossa Senhora, então peraí, então deixa eu lavar a vasilha, porque tem alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui tranquila desse jeito. Existe muito essa
romantização dessa síndrome da Mulher Maravilha, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que conseguir produzir o máximo de tempo possível, e se eu parar para descansar, de novo, é engraçado que, igual eu falei, essa coisa de virar a segunda natureza, ela vai acabar reverberando em vários comportamentos, em várias áreas diferentes. Aqui a gente está falando sobre abrir mão do controle na maternidade, mas você pode ter certeza que isso vai afetar diretamente a sua relação com o seu companheiro, vai afetar diretamente a sua relação profissional, porque quando a gente não se permite parar para descansar, pelo menos no médio prazo, não diria talvez no curto, mas com certeza no médio, e aí no longo prazo vai causar um impacto muito grande, em alguns momentos a gente preferir procrastinar do que sentar e resolver. Porque aí virar aquela, não, se eu sentei e resolvi, acabou. E aí? Eu vou me culpar que eu não estou fazendo o quê? Aí eu vou ter que achar outra coisa para poder me culpar que eu não estou fazendo ou ir lá fazer. Então, ou a gente fica nesse processo de passar o tempo inteiro de uma ação para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, porque se eu simplesmente estiver existindo, a minha existência não vai estar validada se ela não estiver sendo atrelada ao que eu estou fazendo, a quanto de valor eu estou gerando, a quanto eu estou produzindo, na maternidade, a quanto eu estou sendo demandada. E aí, por mais que vira um processo que, de novo, no médio e longo prazo vai virando exaustivo, se às vezes já não for no curto prazo, é uma coisa que enquanto não muda essa raiz, você pode olhar para os comportamentos isolados, mas dificilmente você vai conseguir sanar todos eles, que cada hora vai ter uma coisa diferente. E quanto mais a gente vai olhando para a raiz de onde está vindo, mais esses comportamentos vão começando a se tornar estranhos para a gente, ao invés de ser essa segunda natureza, ao invés de ser esse padrão de resposta automático, ou esse caminho que a gente está muito acostumada a pegar todos os dias. É exatamente isso. Eu percebo muito esse desconforto, sabe? Tem hora que eu também sinto um pouco de dificuldade de nomear essas questões, sabe? E aí é por isso que eu não abro mão dos meus acompanhamentos com você, inclusive, né? Porque tem coisas ali que estão tão profundas, tão enraizadas, que às vezes a gente não consegue perceber, mesmo lidando com isso, mesmo trabalhando com isso, mesmo estudando e orientando e tal. Tem coisas ainda que eu olho para dentro de mim e falo assim: isso aqui eu ainda preciso ressignificar, sabe? E deixa eu ser bem honesta, gente, eu nem sei se termina, se acaba. Mesmo eu trabalhando com isso também, já tendo alguns anos, e principalmente trabalhando muito isso em mim, é claro que eu vou ter momentos que às vezes eu ainda sinto um pouco de incômodo, de, nossa, mas eu tô aqui sentada e não tô fazendo nada. Sei lá, às vezes é igual hoje de manhã. Nossa, mas eu me permiti parar para fazer yoga às 10 da manhã? É isso mesmo? Tipo, esse horário que muita gente fala, né? Horário de herdeira, horário de madame. Só que eu também estou aqui às 9 da noite, desenvolvendo meu trabalho, trazendo aqui para esse bate-papo para a gente poder conversar. Então, é a gente entender que não necessariamente a gente precisa de operar naquele padrão antigo, mesmo aquilo vindo à tona, a gente começar a fazer processos de escolha conscientes e não só se render ao padrão sem nem perceber que a gente está se rendendo ao padrão. E aí, muitas vezes, a gente vai acabar culpabilizando e projetando isso nas pessoas à nossa volta. A gente vai acabar
criando situações onde, como a gente não consegue verbalizar isso de uma maneira madura, clara, direta, entendendo a nossa necessidade e sabendo pedir por ajuda, sabendo pedir para respeitar um certo limite, quando a gente não sabe pedir isso, muitas vezes a gente vai acabar fazendo como? Gritando, estourando, explodindo, ou com indiretas e sarcasmo, não sei se é sarcasmo a palavra, mas tem uma outra palavra que eu já lembro. É ironia mesmo, e de um lugar até de muitas vezes de tentativa de manipular o outro ou se vitimizar, sabe? Eu vejo muito isso nos meus atendimentos e já assumi, inclusive, esse lugar, sabe? Por não saber exatamente, Fernanda, respostas passivo-agressivas, né? É tipo assim, quando a gente fala com a pessoa assim, ah, você que sabe, né? É tipo assim, né? Ou então, escolhe o que você quiser, sabe? Essas coisas assim. Enfim, então eu muitas vezes, quando você falando isso, Isis, de não saber nomear o que você está sentindo e tal, eu fazia muito isso no meu puerpério. Porque o meu puerpério foi o meu despertar, foi o despertar da minha consciência para a minha virada de chave emocional mesmo, aconteceu no meu puerpério. E aí, eu no puerpério concordar, ai gente, eu olho para isso e falo assim, gente, como que eu era besta desse jeito, né? Que eu aceitava, concordava, a Júlia dormia muito mal, acordava 1000 vezes à noite. Na verdade, ela teve esse padrão de sono até mais ou menos até quase 3 anos de idade. Então, isso tudo muito relacionado por causa do meu emocional, que estava muito abalado, né? Mas aí, então ela acordava muito, muito, muito. E aí eu simplesmente aceitava que era normal, dentro da minha cabeça, da construção que eu tinha naquela época, de que eu era a única pessoa que tinha que acordar 1000 vezes de madrugada, 1000 vezes, quantas vezes fossem necessárias, porque eu era a mãe dela. Ponto. E eu, no outro dia, trabalhava normalmente, no outro dia tinha uma vida normal, na época eu ainda trabalhava em CLT, e como assim eu não questionava, eu não conseguia falar assim, peraí, isso aqui está muito desigual, eu não sou mãe sozinha não sou só eu que estou aqui nessa casa de madrugada, né? Tem outra pessoa aqui, seu é o pai, né? E aí, mas muito desse lugar de que eu não conseguia entender aquilo que eu estava sentindo. E aí, então, quando eu simplesmente, e que é o que eu falo, né, muito com as mães, que onde há uma mulher exausta, há alguém se beneficiando disso, é muito desse lugar de, claro que a outra pessoa está se beneficiando, eu estou assumindo tudo, eu estou assumindo o meu papel e o papel da pessoa, eu não estou dando espaço para outra pessoa fazer aquilo, ou eu não estou colocando limites dentro dessa outra relação, né? Porque a gente tem essa tendência também de não saber colocar quais são os verdadeiros limites diante disso, né? E, gente, inevitavelmente, principalmente dentro do casamento, né? Os homens, eles têm a tendência de dar prioridade para o trabalho deles. O trabalho deles é sempre mais importante, inclusive mais importante que os filhos, tá? E eu não estou falando, ai meu Deus, crucifiquem os homens são. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para o homem, ele tem uma construção muito mais sólida sobre quem ele é,
sobre aonde ele quer chegar e quais são os objetivos dele. E isso, muitas vezes, faz ele ter posicionamentos mais, entre aspas, egoístas do que nós, mulheres, pelo fato deles se priorizarem diante disso, tá? E, na verdade, o errada, né, que aceita toda essa situação, somos nós, que não conseguimos nomear o que está incomodando, quais são as emoções da gente que está por trás disso, né? E de simplesmente conseguir colocar esse limite no espaço dentro dessa relação de que, olha, eu também preciso ser vista, né? Então, eu vou abrir mão aqui do controle diante disso tudo, porque neste momento eu estou precisando ser vista, né? Eu estou precisando de ajuda também. Fernanda, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui totalmente sem controle, cabelo sujo, menina acordado, cachorro enlouquecido, tá tudo sem controle aqui hoje. Ai, socorro. Então, isso é muito interessante porque quando a gente engravida uma mulher, você sente a responsabilidade, o peso da responsabilidade, quando você pega o resultado positivo de se cuidar, de cuidar da sua saúde, de parar de beber, de parar de sair, de dormir melhor, de não sei o quê, tomar vitamina, parará, já começa. E aí, pai só tem responsabilidade na hora que o filho nasce e ele vê aquele bebezinho ali materializado e aí sente essa responsabilidade. Isso tem até estudos que falam sobre isso. Eu estou muito cansada para lembrar do que é que se trata, de que estudo que é, mas existe isso, sabe? É psicológico, é fisiológico do homem. Mas a Ellen falou um negócio muito interessante, que é essa responsabilização de que você é mãe, você tem que dar conta, você tem que lidar, você que acorda de noite, você que faz e tudo, independente se os papéis são iguais. E o homem, ele tem essa responsabilização, tipo assim, beleza, eu sou o homem da família, eu sou o chefe de família, meu filho nasceu, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar para sustentar, preciso dar conta da minha família, preciso fazer isso. E entra numas neuras de trabalho, sabe, preciso produzir. Meu trabalho agora é mais importante porque eu preciso produzir, porque eu preciso sustentar minha família. E ele não percebe que, às vezes, esse excesso de trabalho é problemático, a ausência de presença é problemático, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu na minha casa, que acontece na minha casa, e às vezes eu falo, olha, beleza, você precisa trabalhar, você precisa produzir, você precisa fazer as coisas, mas você precisa estar presente. O que adianta? Meu marido é psicólogo, né? Então, você vai receber milhões de pacientes, você recebe reclamando de pais que deixaram herança, que fizeram coisas, não sei o que, mas que não foram presentes, sabe? Então, eu acho que o homem carrega isso do preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família, agora eu tenho filho e não sei o que e tal, e esquece que ele tem que estar presente para participar, sabe, ativamente daquele bebezinho que acabou de nascer, da criação, do processo de cuidado, e isso nos deixa extremamente sobrecarregados. Exato. E aí é a hora que a gente precisa verdadeiramente colocar limite nisso tudo. Então, até a Natália escreveu aqui, o excesso de trabalho muitas vezes é uma fuga, mesmo que inconsciente, né? E é isso. Então, assim, abrindo um pouquinho da minha realidade, né? Compartilhando com vocês aqui um pouquinho do que eu vivi hoje aqui, tipo, essa confusão aqui que aconteceu, né? Da minha mãe entrar 2 vezes aqui na sala e tal. Isso tudo porque na quarta-feira é um dia em que a Júlia não fica em casa, ela está na casa do pai dela, né? E aí, diante das demandas de trabalho do pai dela, ele decidiu que ele não iria ficar com ela hoje, que ele iria devolvê-la dormindo. Tanto é que ele acabou de chegar aqui, deixou ela ali, colocou ela na cama, minha mãe recebeu ela porque ela já estava dormindo, né?
E aí, só que aí a gente esbarra numa outra questão, porque como ela dorme na casa dele de quarta para quinta, na quinta-feira ela está na casa dele e ele tem o suporte lá da mãe dele. Então, eles que levam para a escola, eles que fazem toda a dinâmica. Na quinta-feira, ela só volta para casa depois da aula, né? E aí ele então decidiu que por alguma questão profissional, que eu não sei qual, ele não iria poder dormir com ela. E se ele poderia me devolvê-la, né? E aí eu falei, pode me devolver, mas toda quarta-feira à noite eu dou aula, eu dou aula dentro da comunidade, e na quinta-feira, no horário de almoço, eu estou atendendo, porque é o único dia que eu consigo atender no horário de almoço. E aí, como é que vai ser? Ele se virou. Ele deu o jeito dele, falou: não, pode deixar que eu vou organizar tudo e vou. Eu só preciso que ela durma na sua casa, mas na hora de ir para a escola eu chamo o Uber, amanhã eu vou pagar a babá para ficar com ela de manhã e tal. Beleza. Então, para mim, hoje, isso não impactou isso, né? Teve essa questãozinha só aqui que eles chegaram e pronto. Mas hoje eu consigo assumir esse lugar de falar assim, aqui, essa responsabilidade é sua. Toma, tá aqui, ó. Responsabilidade sua, estou te entregando ela. Como que você vai resolver essa questão? É uma responsabilidade sua. Eu não vou ficar impactada nisso. Por quê? Porque eu já exerço todas as minhas outras responsabilidades no dia em que ela está exclusivamente comigo. Então, no dia que ela está com você, a responsabilidade é sua. E isso não muda, gente, quando você está num casamento. Quando você tem diálogo dentro do casamento, quando você tem o entendimento disso, de simplesmente abrir mão que você não precisa dar conta de tudo, você consegue dar espaço para outra pessoa existir dentro da paternidade dela, né? E aí é isso, e aí você entrega para a pessoa e fala assim, olha, a forma como você vai resolver não tem problema como você vai resolver, desde que você resolva. Por quê? Porque nisso eu não consigo resolver, não cabe mais. Eu não dou conta mais de resolver além. Entendem? E é que muitas vezes eu oriento para as mães nos meus atendimentos e falo, olha, fala para ele, não dou conta, não posso, por favor, preciso da sua ajuda para que você resolva isso. E ponto, né? E que é muito isso que a Fernanda trouxe, de mostrar e falar assim, e aí, você vai ser ausente? Como que vai ser? Você vai assumir seu lugar? Né? Eu ia só perguntar em relação a essa mudança, porque o abrir mão do controle é justamente isso. Olha, posso te ajudar? Posso, mas até esse ponto. Passou disso daqui, a responsabilidade é sua. Antigamente, vamos botar ela lá no pós-puerpério. Você conseguiria simplesmente entregar e virar e falar, ó, beleza, mas resolve isso daqui do jeito que for, mas você que resolve? Você conseguiria abrir mão do não tem que ser resolvido do jeito que eu acho mais ideal, mais adequado, melhor, ou coisa desse tipo? Claro que não. Eu não conseguia e ainda ficava quando eu, numa situação em que eu era obrigada a deixar, por exemplo, por uma questão de trabalho, né? Como que na época eu era CLT, então eu respondia para uma empresa e eu tinha muitas vezes que executar funções da empresa, então eu não tinha opção, né? Eu tinha que deixar ela com o pai, né? Ou com uma outra pessoa. E eu ficava lá o tempo todo preocupada assim: será que estão dando comida certo? Será que vestiram uma roupa quentinha? Será que esquentaram o leite na temperatura certa que ela toma? Será que ela está sentindo minha falta? Será?
sabe? Essas coisas, assim. E aí eu ficava tão presa nisso que quando eu tinha um intervalinho, por exemplo, na agenda, eu ligava. E aí, tá tudo bem? Falava baixinho, né? E aí, tá tudo bem? Não sei o quê. Sabe? Disso, assim, de ter essa necessidade tão profunda de ter o controle. E aí, o que eu fazia? Eu cerceava a função e especialmente a paternidade da minha filha, do pai da minha filha. Porque eu queria assumir, eu queria ser mãe e ser pai, mas ficava presa no lugar de que, ai meu Deus, ele não ajuda, ele não faz isso, ele não faz aquilo, no lugar de vítima, sendo que, na verdade, eu tirava isso dele, eu cerceava a paternidade dele, porque eu achava que tinha que ser assim, de tanta necessidade de controle. Isso é um ponto que eu falo que, assim, ao longo do processo, né? Mas eu lembro que foi um dos pontos que, quando eu te perguntei a primeira vez essa pergunta, eu lembro da... E, gente, já tem um tempo, né? Eu lembro da Eren olhar assim para mim e, tipo, ué, sabe aquela virada de chave do ué, talvez eu não tô dando esse espaço para ele ser pai? E esse é um ponto que, às vezes, é muito difícil da gente tomar essa consciência e realmente tomar até a coragem de abrir mão e falar assim, beleza, pode resolver do seu jeito, pode resolver do jeito que você quiser, porque a gente é muito apegada à maneira como nós fazemos as coisas, né? A gente é muito apegado à ideia de que, assim, eu vou fazer melhor que todo mundo. E aí, acredito que na maternidade, então, isso deve ser ainda mais forte do proteger a cria, do proteger esse serzinho que saiu de mim. Quem vai saber fazer melhor sou eu. Quem vai ter certeza que o negócio está sendo feito bem feito sou eu. Só que a grande pergunta é: o preço que você está pagando para ser só você que faz tudo perfeito, será que está valendo a pena? Será que você não ter uma liberdade está valendo a pena essa perfeição de como as coisas estão sendo executadas? Ou talvez, se você conseguisse ter essa coragem, igual a Ellen fez hoje, de não, tudo bem, mas assim, resolva, é seu, está nas suas mãos. Será que isso às vezes não dá uma liberdade maior? Por exemplo, talvez em outras dinâmicas, a Ellen poderia cair até naquele gatilho de, então vou ter que cancelar. Então não vou poder dar aula. Então vou ter que cancelar o atendimento de manhã e eu vou ver se eu faço no sábado, mas aí se não der no sábado, eu tenho que fazer não sei o quê, e colocar essa pressão ainda maior em si. E, gente, maternidade já é uma pressão por si só. Só por você se tornar mãe já vai ter muito desafio. Será que a gente precisa de colocar mais ainda em nós mesmos? Você traduziu, assim, exatamente o que eu diria 95% das mães fazem. Ah, não, então eu vou dar um jeito, eu vou mudar o meu horário de trabalho, eu vou remarcar. Ah, nossa, eu tinha unha, vou desmarcar minha unha. Assim, e aí a gente tira tudo que ali da nossa programação inicial para executar uma função que deveria ser de outra pessoa, achando que a gente está fazendo um bem, porque a gente pensa assim, mas é o meu filho, né? E só que no final das contas, a gente está tirando da gente mesma. A gente está tirando a nossa paz, a gente está tirando a nossa tranquilidade, a gente está tirando muitas vezes o nosso sono, né? E especialmente tirando o nosso lugar de fala dentro da relação, porque a gente não está colocando limites diante daquilo que é verdadeiramente importante sobre nós, né? E aí a gente esbarra naquela máxima de que a máscara de oxigênio primeiro é em quem? Até lá no avião, o avião está caindo. Em quem que você tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro? Em você. Depois que você coloca em você,
Aí você vai colocar nas crianças, nos idosos, enfim. Então, só que a gente não faz isso. Na maternidade, a gente tem a grandíssima tendência de eu vou dar um jeitinho, eu vou remarcar tudo, eu vou atender no sábado, eu vou atender até mais tarde, eu vou remanejar esse paciente, ou eu não vou atender esse paciente, né? No caso quando a gente é autônoma, né? E na CLT, a gente dá um jeito, no final das contas, a gente também dá um jeito, né? E aí? A Maria Cristina falando. Escuto assim, você é autônoma e consegue modificar o seu atendimento, mas não entende que eu também preciso produzir para ganhar. Exatamente. Você quer responder, Isis? Quer complementar? Você fez um movimento assim? Eu ia comentar que, ó, a Ellen já está mais acostumada, que às vezes são alguns tapas de verdade, mas eles são sempre com muito amor. Eu ia falar, lá vem. Pode mandar, vai lá. A grande questão é que se a gente não está tendo coragem de ser nossa prioridade, por que a gente vai esperar que o outro faça isso pela gente? E eu sei que, assim, às vezes é difícil, tá? A gente realmente virar e falar, cara, eu tô me traindo, eu tô sendo desleal a mim mesmo, eu tô me negligenciando, eu tô me deixando por último, eu tô não cumprindo os compromissos que eu fiz comigo mesma, mas eu quero que o outro me coloque em primeiro lugar antes mesmo de eu ter coragem de me colocar. E é esse o ponto. Enquanto a gente não tem coragem de se colocar em primeiro lugar, não dá para poder cobrar isso do outro, não. Porque nós mostramos como o outro vai nos tratar. E eu sei que é muito mais fácil a gente falar do que fazer. Eu sei que é muito mais fácil, não, beleza. Eu me enxergo, eu me priorizo, mas aí na hora H, na hora que a bomba estoura, que o imprevisto vem, que acontece alguma coisa, às vezes a gente é a primeira assim, não, então tá, tudo bem, deixa eu ir só dessa vez para poder não criar problema. Deixa eu ir só mais essa vez, porque eu posso estar sendo um pouco mesquinha, né? Eu posso realmente estar. E, gente, a grande questão, quando a gente começa a aprender a nomear essas coisas aqui dentro e ter coragem de ser nossa prioridade, é que, você vai ensinar isso para o seu filho e para sua filha também, tá? Que ele pode ser a prioridade da própria vida. Principalmente na idade do 0 aos 7 anos, ele vai ver o seu comportamento, só que ele não vai ver de maneira lógica, não. Ele vai conseguir perceber a energia que está ali por trás e ele vai inconscientemente dar Ctrl+C, Ctrl+V naquela programação e internalizar como sendo a maneira certa de operar no mundo. Então, isso daí já é um bônus. E a segunda coisa é que quando você começa a se priorizar, o mundo à sua volta vai ter que se reorganizar para poder lidar com essa nova programação que você está apresentando. Não, hoje não vai dar. Hoje minha prioridade é essa daqui. Mas é porque surgiu não sei o quê. Não vou poder te ajudar. Não vai dar para eu resolver dessa vez. E aí eu quero perguntar, quem aqui já teve coragem de fazer isso? Pode só levantar a mão ou fazer alguma reação, se alguém já teve coragem de fazer isso. Ninguém. Já, Natália? Conta pra gente, se puder. Enquanto isso, deixa eu contar a minha experiência com isso, né? Eu tinha grande dificuldade de assumir esse lugar.
E quando eu decidi que eu iria agir dessa forma, gente, no primeiro momento, eu tremia, assim, ó, tipo, minha perna tremia, me dava aquele frio na barriga e tal, e eu assim, não, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí as coisas começaram a fluir e acontecer de uma forma tão natural que eu comecei a olhar e falar assim, gente, mas as pessoas dão conta. E eu fiquei aqui esse tempo todo me exaurindo, me desgastando, descabelando e tal. E todo mundo sempre deu conta. É porque era realmente fácil, né? Era mais fácil, porque como eu assumia, então, por que que as outras pessoas iriam se preocupar, né? E aí é quando você realmente assume esse lugar de eu sou prioridade na minha vida, né? Eu sou primeiro prioridade para mim mesma, para depois eu conseguir contribuir com os outros, né? Natália, você quer contar? A Natália falou que já já conta. Alguém mais quer contar? Porque a gente já está assim, finalizando. E assim, se você talvez está escutando esse papo todo e está pensando assim, nossa, mas eu nunca tive essa coragem, mas eu nunca fiz isso, e começando a se sentir mal, não se sinta mal. Igual eu falei aqui, que isso é uma programação que foi instalada lá na infância, você provavelmente fez isso, você olhou à sua volta e isso era o natural, isso era o normal. Primeiro que a geração das nossas mães talvez foram as primeiras a começarem a trabalhar fora e também ser mãe, ou às vezes, igual no meu caso, que minha mãe tinha tripla jornada de trabalho e ainda era mãe e pai junto. Então, foram várias dinâmicas que são diferentes do que os nossos avós lá para trás, ou do que a gente gostaria realmente de se permitir viver, mas que aconteceram e que, por não ter o nosso cérebro funcionando, operando a partir da lógica, a gente não conseguia entender que aquilo dali talvez não era a maneira mais saudável emocionalmente de responder a situação. A gente só deu Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, então não posso me priorizar nunca na vida. Porque se eu me priorizar, eu não vou estar exercendo, eu não vou estar tendo esse amor, esse vínculo de amor com essa pessoa. Pode falar, Natália? Boa noite, meninas. Estão escutando? Tá, né? Tá. Então, assim, eu me vi numa fase, assim, um pouco difícil, né, no meu casamento, e eu até busquei constelação familiar. E, assim, me abriu muitas portas, e eu estava me sentindo muito sobrecarregada, que eu tenho gêmeos, né? Meu filho faz terapias, eu trabalho no hospital, eu tenho loja de roupa, eu tenho milhões de coisas. É o que eu falei, que às vezes a gente até procura tantas funções, às vezes até para uma fuga mesmo, né? É, e aí foi uma das questões que eu até falei com meu marido. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo para mim e vou tirar uma tarde do dia que eu vou dormir. E já teve vezes assim da gente programar, então, por exemplo, na quarta-feira à tarde que levo meu filho na terapia, e ele fala, nossa, porque eu preciso fazer isso. Eu falei, olha, eu não quero saber, é o meu dia. Você se vira, você passa para outro dia, eu não quero saber, eu vou dormir. Pode ser, a pessoa de fora pode falar assim, ah, não, nossa, ela vai deixar de levar o filho para terapia para dormir, né? Mas, enfim, essa é a minha prioridade e claro que assim, né? Vez ou outra, se for uma coisa urgente, ok, mas no geral, então assim, essa é uma coisa, né? Mas agora que eu aprendi, igual eu falei assim, depois de quase 4 anos, a gente começa a ter prioridade mesmo, né? A gente tem que enxergar a gente. É isso.
É isso aí, Natália, parabéns, porque é o que eu falei, né? Para a gente conseguir fazer esse movimento inicial, muitas vezes, nas primeiras vezes, né, exige da gente muita coragem, porque a perna da gente até treme, né? Porque é o que você falou, como assim uma pessoa escuta e fala assim, nossa, mas você vai deixar de levar o seu filho na terapia para você dormir? Sim, porque nesse momento dormir para mim é uma extrema necessidade, é libertador, né? Eu vejo muito isso na meu irmão e a minha cunhada, né? Minha sobrinha está com 5 meses. Então, ela ainda está naquela fase muito de acordar muito à noite e tal. Então, assim, precisa ter a rotina bem ajustadinha e tal, porque eles já observaram que quando sai um pouco da rotina, ela não dorme bem. E aí, no dia do meu aniversário, eles foram, né? E aí acabou que ela não fez uma soneca específica no horário, porque foi no horário do aniversário. E aí ela passou a madrugada inteira acordando de 40 em 40 minutos. E aí o meu irmão, no outro dia, me ligou assim, exausto, e falando, a gente decidiu aqui em casa que nesse primeiro momento a gente vai evitar sair com a Bianca nos horários da soneca dela. Então, se for algo que a Lilian, né, que é minha cunhada, precisa fazer, ela vai sozinha e ele fica em casa com a Bianca. Ou vice-versa, né? Ou ele vai sozinho e ela fica em casa com a Bianca. Por quê? Porque nesse momento, dormir para eles é primordial, né? E aí, muitas pessoas, inclusive da família, né, falaram, nossa, que exagero, que loucura, criança tem que dormir em qualquer lugar, criança tem que dormir no barulho, criança tem que dormir não sei o quê, nananá e tal. E não, só a gente sabe como que é o perrengue que a gente passa sozinha à noite, quando se tem uma criança pequenininha, né? E à medida que a criança vai crescendo, a gente sabe as demandas que a gente vai enfrentando ali do dia a dia, né? Então, não, nunca é uma loucura você se priorizar, independente do motivo que seja a sua prioridade, se seja dormir ou se seja comer um chocolate, se seja, sei lá, chupar uma bala, tomar um café sentada tranquila. Essa é a sua prioridade, então, ok, né? Banque essa prioridade. Dormir é vida, exatamente. Meninas, já estamos pertinho do fim. A Isis vai fazer uma vivência aqui com a gente, que é assim, um pouquinho do que a gente vai viver na quarta-feira da semana que vem, no dia 5 de julho, às 20 horas, no nosso primeiro encontro, abrindo mão do controle. Ainda temos vagas disponíveis. O valor é R$ 222,22. Será um prazer enorme receber vocês. A Natália perguntou aqui em cima, né, se era algo somente para mães ou se os pais podem participar. Sim, os pais podem participar, tá? Então, vai ser um prazer receber vocês. Quem tiver um interesse, me manda mensagem aqui no inbox, ou no Instagram, ou no WhatsApp, ou pode mandar mensagem para a Isis também, que a gente encaminha para você o link de inscrição e o pagamento da forma como vocês preferirem, pode ser por Pix ou cartão de crédito, tá? Mas não deixem de priorizar vocês, não deixem de dar o primeiro passo para abrir mão do controle, tá? Porque é algo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, né, nesse processo inicial de fazer a mudança diante daquilo que precisa de organização na vida de vocês, nos relacionamentos de vocês, especialmente dentro da maternidade. Tá bom? Eu vou colocar o link aqui no chat enquanto a Isis vai conduzindo a vivência. É isso, fica aí o convite. Quem quiser estar com a gente, vai ser presencial, vai ser o primeiro encontro presencial
que vamos fazer juntas, a primeira vivência, o workshop que a gente vai conduzir juntas. E eu vou te falar que hoje em dia, o que eu mais acredito na linha terapêutica que eu trabalho é que a gente não precisa de anos para poder desinstalar algumas programações e começar a operar por algumas diferentes, que vão trazer mais leveza para a nossa vida, que vão trazer mais facilidade e que realmente a gente vai começar a curtir mais e para vocês, por exemplo, se permitir curtir mais não só a maternidade, mas a vida de novo. Não acreditar que você só vai curtir sua vida daqui a 10, 15, 20 anos, quando seus filhos já estiverem grandes e por aí vai. Porque talvez vai chegar lá, você nem vai lembrar como que é se permitir viver, curtir, existir, se divertir e a coisa pode ser muito mais leve, muito mais gostosa. Eu vou conduzir um mini processo aqui com vocês, com uma terapia que chama desprogramação neurobiológica. E aí, eu gosto de explicar um pouquinho antes, porque pode ser que você tenha muita vontade de bocejar, de lacrimejar, talvez de espirrar, de tossir, de chorar, de gritar. Pode ser que dê alguma vontade depois de ir ao banheiro, algo desse tipo. Não preocupa que é tudo seu corpo deixando ir algumas coisas que não fazem sentido mais. É como se a gente estivesse desinstalando alguns programas que estão aqui, ó, você já não usa mais. E a gente vai jogar eles no lixo. Como que nosso corpo joga as coisas no lixo? Tirando ali, né, através, excretando, seja através do xixi, do cocô, por aí vai. Então, avisos dados, eu vou pedir para vocês se colocarem na posição mais confortável nesse momento, se possível, sem cruzar os pés nem as mãos. Deixa eu ver só se eu consigo compartilhar a tela. Ellen, tem como se liberar para eu compartilhar a tela? Por favor, que eu vou colocar um sonzinho aqui para a gente. É que eu vou te colocar como anfitrião. E eu vou pedir para, enquanto eu estiver conduzindo, vocês não preocuparem muito em racionalizar, em fazer perfeito, em saber a melhor resposta se eu fizer alguma pergunta ao longo do processo e simplesmente se entregar para a condução que eu estou fazendo com a minha voz. Não importa se você nunca fez nenhum processo terapêutico antes, se você nunca se propôs a parar e meditar antes, tá tudo bem. Você com certeza vai fazer do jeito certo. Isso daqui vai ser só um lembrete muito amoroso de uma frequência, de uma conexão que você já conhece. Tá dando para me escutar bem? O volume da frequência e da minha voz estão bons? Eu vou pedir para você fechar os olhos, soltar o ar 3 vezes, fazendo barulho de alívio. Por favor, faça esse barulho mais alto que você se sentir confortável. Mais 2 vezes. A última, inspira pelo nariz, solta pela boca. Agora, eu quero pedir para você levar toda a sua atenção para o topo da sua cabeça, focando apenas na minha voz, na minha condução. Eu vou pedir para você levar a sua consciência
para uma luz que está a cerca de 50 centímetros do topo da sua cabeça. Vai ser um processo intuitivo, não precisa de controlar. Agora, você sente que essa luz desce e entra pelo topo da sua cabeça. Preenchendo todo o seu corpo com essa chama violeta que entra pelo topo. Começa a ficar com uma coloração azul, vai descendo, passando pela região dos seus olhos, chegando a um azul claro na região da sua garganta, ombros, se tornando verde na região das suas axilas, do seu coração, das suas costas, das suas escápulas. Vai descendo e se tornando amarela na região um pouco abaixo do seu peito, acima do estômago, descendo, tomando uma coloração laranja na região dos seus intestinos, das suas glândulas adrenais, descendo e agora tomando uma coloração vermelha, viva, uma cor de sangue, bem vibrante, preenchendo toda a região da base da sua coluna, seu cóccix, sua região, seus órgãos sexuais, seu ovário, toda a região das suas pernas, até chegar na planta dos seus pés, nesse vermelho vivo, e descendo pela planta dos seus pés, até chegar ao centro da Terra. Nesse momento, você começa a sentir uma sensação de conforto, de segurança, de pertencimento, de confiança, acreditando que é possível que você merece descansar, parar e apenas receber essa reprogramação. Você sente que todo o peso do seu corpo foi drenado, todo o peso das pernas saiu pela planta dos seus pés e agora está lá, na raiz, no coração da Terra, no centro da Terra. Você então começa a sentir que o ar entra mais fácil pelo seu nariz, preenche seus pulmões. Seus pensamentos agora estão só uma lembrança distante. Tudo
que você consegue prestar atenção é na minha voz, na minha condição. Você permite todo o seu corpo entre nesse estado de relaxamento e rendição profundos, sentindo que não há nada mais importante que estar no aqui e agora. E estar presente no seu corpo. Você sente a segurança de permitir que a sua consciência habite todo o seu corpo. Você então sente uma energia vibrante subindo do centro da terra, entrando pela planta dos seus pés, recarregando e reenergizando todo o seu corpo, entrando pela base, a planta dos seus pés, subindo até a base da coluna, subindo por toda a sua coluna, chegando até a base da sua garganta, subindo completamente, encontrando novamente essa luz. Fica pairando cerca de 50 centímetros acima do topo da sua cabeça. Pode confiar, você sabe o que é isso intuitivamente. Você não precisa de se preocupar, ter feito errado, não ter sido suficiente. Você consegue acreditar. Todo o seu corpo foi agora recarregado e regenerado para essa nova programação e esse novo estado de ser. E agora eu vou contar de 5 até 1. Quando eu falar, você vai abrir os olhos. Vai voltar para o momento presente. Completamente. Em 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir os olhos. Pode começar a voltar. Eu todas as vezes desligo total, eu fico até grogue quando termino. É normal. A Ellen já recebeu essa medicina, essa terapia algumas vezes, e é super normal esse estado que a gente volta meio... Tô chegando. Alguém sente de compartilhar como foi, o que sentiu, o que achou? Todo mundo conseguiu voltar? É até uma pergunta importante. Ou vocês sentirem também, não parei de bocejar. Sim, normal. É um dos processos, né, que mais vai liberando. Eu também, sempre bocejo muito.
Gente, é isso. Um pouquinho, uma palhinha do que vai rolar. Claro que a gente preparou também várias dinâmicas e várias maneiras de trazer na consciência de como ir aprendendo a nomear essas coisas dentro da gente, como ir aprendendo a impor limites de maneira amorosa, mas firme, consistente, e vários outros pontos que a gente vai trazer na nossa vivência, no nosso workshop presencial. Quem sentir de estar lá vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um impacto direto, não só na sua maternidade, mas nas suas relações como um todo. Então, na sua relação amorosa, nas suas relações sociais com as pessoas que você convive, nas suas relações profissionais, porque você vai começar a operar a partir de um outro lugar. E esperamos vocês lá. Muito obrigada por me receberem aqui, por me permitirem facilitar esse processo. Passo a palavra para a Ellen. Sei que ela está chegando de volta. Eu que estava conduzindo aqui, ainda estou mais acelerada. Me agradeço. Eu te agradeço, Isis, obrigada por participar aqui com a gente. Meninas, aguardo vocês lá na semana que vem, na quarta-feira, dia 5 de julho, às 20 horas, tá bom? A Fernanda já garantiu o dela, então, já colocou aqui, vai ser bom demais, estou ansiosa. Ainda temos algumas vagas, tá, meninas? Poucas vagas, mas temos, então se organizem aí, abram mão do controle e vem com a gente, que eu tenho certeza absoluta do quanto que vai ser positivo para vocês, tá bem? Boa noite, um beijo e bora descansar. Tchau, tchau.